Meus amados, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor Jesus, Gênesis capítulo de número 3, versículo 9, e também Gênesis 4, versículo de número 9 também. Tá ok? A presença do Senhor aqui neste lugar, ela é real. Eu já pude sentir desde o momento que eu entrei aqui nesta casa, até porque aqui é casa do Senhor. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Não será também diferente nesta noite. O Senhor também vai fazer grandes coisas ainda em nosso meio. Você achou? Gênesis é o livro mais difícil de achar, né? Está lá no início. Então, Gênesis capítulo de número 3, versículo 9. E diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, a igreja diz, onde estás? Agora o versículo 9 do capítulo 4. O versículo 9 do capítulo 4 vai dizer assim: E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante do livro mais verdadeiro que existe na face da terra. E este livro, ele não iria mentir a respeito de um assunto tão importante para nós. E certamente este livro contém todas as verdades e até mesmo todas as profecias. Este livro, ele é digno de toda a aceitação, porque é a palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor nosso Deus, porque tudo que está escrito nela também serve para nós. Serve para você que está aí, serve para mim, serve para o pastor, que é presidente do ministério, mas também serve para o irmão mais simples que está na igreja. Serve para o ímpio, serve para nós que somos discípulos do Senhor, porque é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela em momento algum, ela pode ser rejeitada. E meus amados, está aqui a de um homem que foi feito pela própria mão do Deus Altíssimo. Teve o privilégio de ser feito, criado. O primeiro ser humano, ele teve o privilégio de receber o Senhor na sua sala, no seu quarto. Ele teve o privilégio de poder receber todos os dias o Senhor para falar com ele. E o que eu acho mais lindo é que mesmo que o homem ele venha ter caído, o Senhor ainda assim mantém conosco um momento de intimidade. O Senhor tem contigo um momento de intimidade, seja na hora que você acorda, seja durante o dia, ou seja antes de você dormir. O Senhor, ele estabelece contigo e comigo um momento de intimidade. Mas o que eu quero falar nesta noite, meus amados, é que o Senhor, ele estabeleceu para toda a humanidade uma forma de se dialogar conosco. E o Senhor estabelece conosco a fala. Para que o Senhor comunicasse com Adão, ele precisava descer e falar com Adão todos os dias. O que eu acho lindo é que o Senhor conosco, pastor Roberto, ele, todos os dias, ele descia para falar com Adão. E ali ele começa um diálogo, uma fala. Assim também é o Senhor contigo, todos os dias. Com Adão ele desenvolve a fala, mas com a igreja ele desenvolve outra linguagem. Qual linguagem é essa? É a linguagem da santidade. A igreja, o Senhor, ele desenvolve a linguagem da santidade. E o que o Senhor requer da igreja? Ele requer a santidade. Porque a palavra do Senhor diz que sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Romanos, capítulo de número 12, Paulo, ele escreve dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Mas esse sacrifício não é de qualquer maneira. Este sacrifício ele tem que ser vivo,
Agora deixa eu perguntar, tem alguém aqui neste ambiente que está vivo? Tem alguém aqui neste lugar que está vivo e possa apresentar o seu corpo a Ele, um corpo vivo? Porque vivo Ele glorifica, vivo adora, vivo Ele aplaude ao Senhor, vivo Ele apresenta, Ele mostra alguma forma de adoração ao Senhor. A linguagem de Deus à igreja é uma linguagem de santidade. Santidade é o que Deus requer para a igreja. Não tem como eu falar de Cristo se eu não for santo. Não tem como eu falar de um ser santo se eu também não for santo. Não tem como eu falar das características do meu Deus se eu também não ter algo que Ele possa também dividir comigo. Nos seus atributos, nós sabemos que o Senhor Ele tem alguns atributos que não são comunicáveis com o homem. Nós sabemos que o Senhor, Ele jamais vai comunicar com o homem a sua onipotência. Deus jamais vai comunicar com o homem a sua onisciência. Deus jamais vai comunicar com o homem esses atributos. O Senhor, nesta noite, Ele divide conosco a sua santidade. A igreja é santa, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. É a forma dele se comunicar conosco. O Senhor, Ele se comunica com sua noiva. Diga assim: eu sou a noiva do Senhor. E por isso, diga, e por isso, Ele se comunica comigo, através do Espírito Santo. Então o Senhor, Ele organiza isso, Ele fala conosco através da santidade. Mas todo aquele que é vivo, ele também deve se apresentar santo. Não somente santo, mas também agradável ao Senhor. Porque, amados, porque se eu me apresento ao Senhor desta forma, me apresento vivo, é porque eu sirvo a um Deus vivo que não está mais morto. Talvez você está aí em casa, talvez você está na sua casa neste momento, e talvez você está preocupado com tantas notícias ruins. Eu quero lhe dizer, Ele não está mais crucificado em uma cruz. Ele está vivo e Ele pode te visitar em sua casa, assim como Ele está nos visitando hoje aqui, assim como Ele habita dentro de nós, assim como Ele está em mim. Deixa eu te falar, o Espírito Santo também é Deus. A verdade, Ele é Deus e Ele habita dentro de mim e Ele está em você. O Senhor, Ele quer que você faça a Ele um culto santo, um culto vivo e um culto agradável. Mas o que eu quero falar contigo, amados irmãos, é sobre estas duas perguntas que o Senhor, Ele faz para nós. Eu quero falar sobre essas duas perguntas que Deus faz no livro de Gênesis, que ela ecoa até os dias de hoje. Eu quero ser bem sucinto na minha mensagem, mas eu quero que você compreenda esta mensagem. Eu não quero trazer aqui muita coisa, até porque o que eu tenho também é raso. O assunto é profundo e eu não consigo exaurir tudo, eu não consigo trazer todas as respostas. Mas eu quero lhe dizer aqui uma coisa. O Senhor, Ele faz uma pergunta para Adão. O Senhor, quando acontece aqui a história mais fatídica do ser humano, quando acontece o momento mais triste da história do ser humano, quando Adão, infelizmente, ele come, ele desobedece, e a partir daí, ele compreende que ele estava nu diante de Deus. A partir daí, ele compreende que ele estava em pecado. Ele sabia que tudo que Deus tinha dito para ele não fazer, ele havia desobedecido. Ele havia, infelizmente, desobedecido. Imagina uma coisa, amados. Talvez isso já aconteceu contigo, porque comigo já aconteceu. De eu ter feito com que meu pai ele se desagradasse comigo em algum momento. Eu sempre fui criado nos caminhos do Senhor, mas em algum momento eu fiz meu pai se entristecer comigo. E o meu pai, ele ficou triste, o meu pai, ele chamou a minha atenção, meu pai me corrigiu. Agora imagine Adão, todos os dias, ver o Senhor face a face. Imagine Adão, todos os dias, sendo discipulado pelo próprio Deus. E quando ele percebe que ele cai, recai sobre ele uma tristeza profunda. Até talvez eu poderia dizer uma depressão profunda, ao ponto dele querer fugir.
Porque muitos se encontram talvez dentro de um quarto neste momento. Muitos estão numa tristeza profunda ao ponto de entrar em uma depressão. Mas eu creio que quando nós ouvimos a voz do Senhor, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, ela é retirada. Ela é sarada. Ela é curada. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que cura. E aqui quando Adão ele percebe que ele caiu, ele foge de diante a face do Senhor. Ele tenta se esconder, ele tenta sair de diante do Senhor. E o Senhor ele gosta de fazer algumas perguntas que parecem ser tão bobas. Para a juventude que aqui está, talvez se o seu pai fizesse uma pergunta, mesmo ele te vendo, ele falasse assim: ô divino, cadê você? Aonde você está? Que pergunta boba, ele está vendo, o pai está vendo o filho. O Senhor, ele sabia, diante da sua onipresença, ele sabia aonde Adão estava. Mas ele queria saber da voz, ele queria ouvir Adão, porque Deus, ele organizou uma forma de se comunicar com o homem, e era na fala. E o Senhor queria ouvir de Adão quando Elias, ele tenta se esconder daquela mulher. De Jezabel, ele tenta se esconder. O Senhor pergunta para Elias: que fazes aí, Elias? Aonde você está, Elias? O que você está fazendo? Talvez Elias pergunta, talvez na sua ignorância: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe que eu estou fugindo daquela mulher ridícula, daquela mulher doida. O Senhor pergunta para Jeremias: o que estás vendo? Quando Deus ele mostra para ele uma vara de amendoeira. Mas Senhor, o Senhor me mostra uma vara de amendoeira, o Senhor me pergunta, o Senhor leva para eu ver isso aqui, o Senhor me pergunta. O que eu estou vendo? Tem umas perguntas de Deus que parecem, se fosse nos nossos dias, na nossa ignorância, nós iríamos falar: Senhor, procura alguma coisa para fazer, pelo amor de Deus, porque o Senhor está vendo o que eu estou vendo. O Senhor sabe o que eu estou vendo. Assim, quando o Senhor chega àquele cego de Jericó, Jesus chega e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Hoje o Senhor está perguntando para alguém aqui. Hoje o Senhor está fazendo perguntas para alguém aqui. Até quando você vai ficar desta mesma maneira? Até quando você vai viver este evangelho? Até quando você vai querer negligenciar a ordem do Senhor? Até quando você vai fingir? O Senhor manda lhe perguntar: até quando? Até quando você vai viver desta maneira? Até quando? O Senhor pergunta para Adão: aonde estás, Adão? Algumas pessoas nos nossos dias já fugiu da presença do Senhor há muito tempo. E já não percebe mais a distância que está do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui neste altar. E sei que Deus está perguntando para algumas pessoas aqui neste lugar: aonde é que você está? Aonde é que você se escondeu? Porque você não entra mais naquele quarto que você separou só para mim? Ei, irmãs do ciclo de oração, por que não vem mais? Ei, irmãs que costumavam fazer visitas, por que não visitam mais? Ei, obreiros que tinham o zelo da obra do Senhor, por que não tem mais? Ei, juventude, por que não mais vão para as vigílias? Ei, obreiros do Senhor, por que não mais tem aquela preocupação? Você que saiu da presença do Senhor, aonde é que você está? O Senhor manda lhe perguntar nesta noite: aonde você está? Porque você não volta mais para aquele lugar, porque não foi eu quem saí do quarto de oração, foi você que deixou o quarto, foi você que fechou a porta, foi você que saiu. Eu permaneço no mesmo ambiente. O Senhor desceu para falar com Adão, o Senhor desceu para falar com Adão. Adão foi quem fugiu do ambiente. Entenda isso, foi Adão quem saiu do lugar, não foi Deus. É você quem sai do lugar que você preservou para o próprio Deus. O Senhor manda dizer para algumas pessoas: ei, vai, refaça o altar, porque eu quero me comunicar novamente com você. Eu quero ter aquela aliança que eu tinha com você. Eu quero mais uma vez me comunicar. Aonde você está?
Jonas, ele vai dizer: ah, Senhor, aonde é que eu vou me esconder? Se eu for no mais profundo mar, ali tu estarás. Se eu subir no mais alto monte, ali tu estarás. Ei, o Senhor está em todo lugar. O Senhor está em todo ambiente. Talvez você não está na igreja, mas dentro do teu quarto, mas dentro do ônibus, mas aonde você estiver, clame ao nome do Senhor Jesus. Busque ao Senhor nessa noite, porque Ele quer se comunicar com você, Ele quer falar contigo, Ele quer se revelar a você. Eu não sei qual foi o pecado, eu não sei qual foi o erro, eu não sei aonde você vacilou, mas uma coisa eu sei é que meu Deus é misericordioso, o meu Deus é bom, o meu Deus é cheio de graça, o meu Deus é cheio de ternura, e o Senhor, mais uma vez, Ele desce para falar com Adão. O Senhor, Ele desce para falar com Adão. Aí mostra um Deus que não se preocupa em saber: moço, para que você fez isso? O Senhor não vai lhe julgar. O Senhor só quer saber aonde é que você está. O Senhor, Ele não está aqui para te condenar. Ele só quer saber: por que saiu da minha presença? Por que você não ouve mais o que eu estou te dizendo? Por que você se distanciou? Não foi eu não fiz nada por você. Sabe o que acontece? É que muitos de nós não estamos mais contentes com o que nós já recebemos. O Senhor disse para Adão: de todas as árvores você pode comer. Satisfação, estar satisfeito. Era isso que Deus estava nos ensinando. Ah, Senhor, eu não vou mais para o culto, não vou mais para as reuniões, porque agora eu encontrei um bico. Eu agora tenho 2 empregos. Pastor, olha, pastor, eu não vou mais. Eu só vou no tal dia, só tal culto. E aí queremos determinar para Deus o dia que Deus quer falar conosco. Queremos determinar a hora que Deus quer falar conosco. Mas, meus amados, quando Deus quer falar, quando Deus quer se revelar, pode ser dentro de um ônibus, pode ser até mesmo sentado assistindo, pode ser você lavando a louça. E deixa eu contar aqui um negócio: mulher que tem comunicação com os céus, Deus se revela até lavando a louça. Que coisa boa é ter mulher de oração. Coisa boa é ter uma mulher que, enquanto o esposo está trabalhando, lutando, ela está lavando a sua louça e dizendo: Senhor, guarda o meu esposo. Senhor, guarda o meu filho na escola. Senhor, ajuda o pastor, papai. Senhor, ajuda a igreja. Senhor, visita fulana. Senhor, visita Beltrano. Senhor, faz aquela obra. Oh, papai, de repente o céu se abaixa lá. De repente Deus se apresenta lá. Daqui a pouco a lágrima está lavando o rosto. Daqui a pouco você não sente mais. Daqui a pouco você está sapateando dentro da sua cozinha e você profetiza dentro do teu quarto. Você vai lá no seu armário, você põe a mão e você começa a dizer: Deus faz uma obra. Oh, papai amado, estamos passando assim. A luta é essa, a prova é essa. Mas papai, entra, Senhor Deus amado, nessa peleja. É assim, é Deus querendo se comunicar. Eu passei um período, meu pastor divino, que eu estava desempregado e minha esposa foi ao campo, foi trabalhar. Não é que eu estava desempregado, é que eu estava trabalhando 3 horinhas do meu dia apenas. E aí eu falei: agora é eu que vou lavar a louça, vou fazer as coisas em casa, porque eu tenho mais tempo. Minha irmã, quando eu chegava na cozinha, era uma presença extraordinária. Era uma presença fora do comum. Eu não conseguia, pastor Alan, lavar a louça sem chorar e sentir a presença de Deus. Porque quem me antecedeu já vinha fazendo o processo. Porque quem estava antes de mim já estava fazendo. Porque quem estava lá naquela posição já estava fazendo. Deixa eu te falar um negócio. Talvez algum dia você vai ser substituído, mas mantenha de pé o altar. Mas mantenha o altar de pé. Porque o Senhor nunca... Deus, Ele não fala quem está sentado na cadeira do sono. Não, Deus não fala quem está sentado na cadeira da preguiça, não. Deus não fala com quem está dormindo o sono da negligência. Sempre Deus falou com os profetas: levanta que eu falarei contigo.
Meu irmão, você quer ouvir Deus falar contigo? Levanta. Levanta o quê, pastor? Levanta na madrugada. Levanta às 8 horas da manhã, vem para o ciclo de oração. Levanta o altar, se apresenta para o Senhor e você vai ver o Senhor se comunicar com você. Mas eu quero ir já para a parte final desta mensagem, pastor. A segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é que o Senhor, novamente, ele se revela ao homem. E o Senhor fala agora com Caim, o filho de Adão. Porque quando o homem cai, meus queridos irmãos, se ele não se consertar, toda a sua casa, ela vai também cair. Se os obreiros não se atentarem, nós que somos os pais, nós que somos a autoridade dentro de casa, se nós não começarmos a edificar o altar, nós veremos toda a nossa prole sendo destruída. E se nós não prestarmos bem atenção, o diabo ele entra, o diabo ele faz aquela rachadura dele, não precisa de muita coisa, apenas uma rachadura, apenas um detalhe, para que ele entre e comece a colocar o sofisma, a mentira, o engano, o engodo. É isso que ele quer fazer. Com Eva, ele fez uma pergunta, lançando dúvida a ela. Não foi assim que Deus falou? Cuidado com aquelas pessoas que querem trazer a você a mentira, querendo trazer a você a dúvida. Todo aquele que trabalha na dúvida não é direcionado por Deus, porque quando nós ouvimos Deus, Ele não vem falando você é o divino. Talvez é assim, Ele fala, eis que te digo. Ele não traz dúvida. Uma voz direção, muitas vozes é confusão. Muitas vozes traz confusão, mas quando nós somos direcionados por quem? Vai dizer em Apocalipse, pelo anjo da igreja. Diga ao anjo da igreja. Então, o pastor é o anjo da igreja, é uma voz. Voz de quem? Do que clama. Quem é que clama? É Ele, é o Senhor. Quem clama? Ele é apenas uma voz, mas quem está clamando é aquele que está lá nos céus. Ele é quem está clamando. E o Senhor hoje está clamando por pessoas que estejam sedentas. O Senhor está proclamando, buscando quem é que quer. Ele quer se revelar. Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e profundas, coisas ocultas que você não sabe. Deus quer se revelar. E aqui o Senhor faz uma pergunta a Caim. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Meus queridos, é um culto também missionário. É um culto também de missões. Esta pergunta, ela ecoa nos nossos dias. Sabe por quê? Olha para o lado, olha para o outro aí. Pastor, as igrejas estão ficando vazias. E nós, como filhos, todos nós somos irmãos. Cadê o teu irmão? O Senhor está te perguntando hoje, cadê o teu irmão? O Senhor está nos ensinando aqui a responsabilidade fraternal. O Senhor está dizendo aqui, ei, ô divino, cadê o teu irmão que estava sentado aí? Cadê aquela ovelha que saiu e ninguém foi atrás? Ei, cadê os teus irmãos que não estão mais com você? Sabe o porquê que muitos já não estão mais se preocupando com os seus irmãos? É porque muitos deles estão como Caim. Mataram os seus irmãos. Tiraram a vida espiritual dos seus irmãos. Tiraram os seus irmãos do seio. Tiraram os seus irmãos de onde eles tinham comunhão. E quando o Senhor pergunta para Caim, ele vai responder, não sei. Sou eu, guardador do meu irmão? Aprenda uma coisa, sim, somos guardadores dos nossos irmãos. Sim, você é responsável, assim como eu sou responsável daqueles que o próprio Pai nos chama de filhos. Se nós somos filhos, somos irmãos uns dos outros. Devemos nos preocupar uns com os outros, sim. Devemos orar, sim. Eita, o Senhor manda lhe dizer, nós temos, amados irmãos, que suportar, levar a carga uns dos outros, comunicar aos santos as vossas necessidades.
Precisamos nos comunicar, falar: ei, pastor, eu estou passando por uma dificuldade, olha, eu queria que o Senhor me ajudasse, ore por mim. Ei, clama a Deus por mim, eu sei que o Senhor é um homem de oração, ore por mim. Ei, talvez você tenha na sua família alguém que não consegue mais ir para a igreja, alguém que não consegue mais se comunicar com o Pai. Se preocupe com ele. O problema é que estamos matando os nossos irmãos por conta da síndrome de Caim. Qual é? Inveja. Prega mais do que eu. Canta mais do que eu. Nessa pequena idade, pouco, não está novo, já está pastoreando. Ah, mas é assim, já está fazendo isso. Não, mas aquele rapaz acabou de chegar na igreja, ele já está sendo professor na escola bíblica dominical. Era eu quem deveria estar lá. Era para eu estar pregando naquele dia. Era para eu estar fazendo aquela função. Meus amados irmãos, o Senhor nos ensina nestas duas perguntas que ecoam até os dias de hoje. Primeiro, se apresente ao Senhor como servo. Segundo, como servo, cuide do seu irmão. A mensagem também é evangelística. Você que talvez está em casa, ou talvez você vai assistir este vídeo em algum momento, o Senhor manda lhe perguntar: aonde você está? Hoje é dia de renovo, é dia de refazer aliança, é dia de se apresentar a papai, é dia de você se apresentar ao Senhor, é dia de voltar àquele lugar que você sempre se encontrava com o Senhor. Mas também é uma pergunta que o Senhor faz. A outra pergunta é: cadê o seu irmão? Igreja do Senhor, foi-nos dado uma ordem e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi-nos dado uma ordem. Ide pregar, é a mesma coisa. Cadê o seu irmão? Vai, ide, pregue o evangelho, anuncie, fale que Jesus está voltando, fale que Jesus vai voltar à igreja, fale que se continuarem da mesma forma, o Senhor não terá misericórdia, o Senhor não terá misericórdia, mas se hoje entregar a sua vida ao Senhor, terás misericórdia. Se você tem recebido, se você entende que esta mensagem veio a você nesta noite, eu quero te convidar a colocar-se de pé. E você hoje vai se apresentar ao Senhor, porque pode ser hoje o último dia. Pode ser hoje a noite do arrebatamento. Pode ser hoje o dia de você renovar a tua aliança com Deus. Pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. Glórias a Deus, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje o dia que você vai tocar na orla do papai, pode ser hoje o dia que o Senhor vai te responder com uma resposta favorável, assim como este Senhor veio aqui à frente. Talvez muitos de nós, queridos irmãos, podemos dizer: é um miserável, mas Deus está dizendo: eu amo, eu morri na cruz por ele. Alguns talvez ainda costumam dizer: eu morri só para um grupo, um determinado, só por uma quantidade de pessoas, mas eu ainda continuo crendo em João 3,16, porque Deus amou o mundo, amou o mundo, amou o mundo, amou o mundo. Ele não amou um quadrado, Ele não amou um pedaço da terra, Ele não amou uma fração da terra, Ele amou foi todos, 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 todos. E se você que é amado pelo Pai, se sente amado pelo Pai, levante suas mãos, eu estarei orando por você nesta noite. Paizinho querido, Deus amado, Paizinho querido, assim como este homem, ó Deus querido, que está aqui à frente, ó Pai, Deus amado, ele, ó Deus bendito, talvez, ó Pai, ó Deus querido, ó Deus santo, no desejo do seu espírito, ó Deus amado, talvez o seu corpo está relutando, talvez a sua alma está desejosa em não estar ajoelhado ali à frente, mas o espírito, ó Pai, seu amado, clama: papai, o espírito está clamando: papai, o espírito, ó Deus querido, está pedindo, ó Deus santo, Pai,
salva ele. Salva também, Senhor Deus querido, este irmão, esta irmã, que porventura está, Senhor Deus amado, se sentindo, ó Pai, distante do Senhor, não consegue mais ouvir a tua voz. Paizinho amado, se revela a ela, se revela a ele, faz uma obra, Senhor Deus querido, desperta, Senhor Deus santo, e cumpra o teu querer, cumpra a tua vontade, para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, ó Deus querido, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Eu agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade. Deus abençoe o pastor Roberto. Foi uma honra muito grande estar com vocês. E devolvo a minha rica oportunidade. Amém? Amém. Maravilha, hein?